Hoje eu vou conversar com o Vitor Torrão. Ele é Head de Global Rewards na Samap. Tudo bem, Torrão? Obrigado aí por aceitar o convite. Que é isso, obrigado você pelo convite, Edu. Tô bem, graças a Deus, e é um prazer estar aqui com você hoje. É engraçado que você comentou do nome Torrão, né? E o pessoal sempre brincava, pô, mas você tá em remuneração e você chama Torrão. Então você gasta todo o dinheiro da empresa, você torra tudo. Sempre Talvez não fazem essa seja tanta piada. mentira assim, né? Mas enfim. Não, cara, que é isso. Mas enfim, tem essa piada rolando. Boa, boa. Antes de começar, eu queria entender o que faz, né, um Head de Global Rewards. Claro, claro, essa é uma ótima pergunta. Bom, assim, nem sempre foi Head de Global Rewards, acho que vale a pena dar dois passos para trás e falar sobre Head de Rewards em geral, né? Rewards, na verdade, nada mais é do que um termo em inglês para remuneração, né? E a gente tem olhado mais para. Quando a gente fala rewards, é um short para total rewards, que seria, na verdade, remuneração total, que é normalmente o que a gente chama de salário, mais benefícios, mais incentivos de curto, longo prazo. Então, ele envolve todos os sistemas de recompensa, normalmente monetária, mas também algumas não monetárias, para os funcionários da empresa. E aí, o Head de Rewards, ele é responsável, essa figura é responsável por elaborar a estratégia, conversar com a diretoria da empresa e entender qual é a melhor alocação dos recursos da companhia, qual que vai ser a filosofia que vai ser praticada de remuneração, para conseguir atingir a estratégia, porque no fim das contas é isso que toda empresa busca, é óbvio, é o resultado, é crescimento, e através da atração, retenção e motivação dos talentos da organização. E aí remuneração é uma ferramenta poderosa. Eu costumo falar, até eu brinco, que remuneração comunica mais do que palavras, muitas vezes, no que a empresa valoriza e como ela valoriza. Interessante. E até aproveitando que você já puxou esse ponto, porque assim, uma coisa que eu costumo ver normalmente no mercado e tal, são pessoas se pegarem bastante ao salário em si, mas talvez faça um pouco mais de sentido ela compensar, ela considerar o compensation total ali, né? Daí eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre essa diferença aí de salário e compensation. Claro, com certeza. Bom, existem alguns elementos técnicos que aí depende muito da metodologia que você trabalha, mas assim, a terminologia mais comum entre as metodologias é falar de salário base, quando a gente está falando do salário que é aquele valor fixo que você tem no seu holerite todos os meses, né? Eu falo meses porque no Brasil é mês, mas por exemplo nos Estados Unidos você pode ter mais de uma folha de pagamento no mês. E tem países que falam nisso de uma maneira anualizada também. Mas enfim, você tem o salário base, mas você também tem outras coisas que são importantes você levar em conta quando você está fazendo uma decisão, seja de você estar indo para um emprego novo ou quando você está sendo promovido na sua empresa atual. Também é importante você olhar para outros aspectos, né? E quais são eles? De novo, depende muito do mercado, mas um outro termo comum, um elemento importante da remuneração são os incentivos de curto prazo. Incentivo de curto prazo, a terminologia, ela basicamente refere a todo o incentivo monetário que ele é pago, seja através de metas ou não, mas tipicamente através de metas, dentro do período de um ano ou menos. Tem uma periodicidade anual ou menor do que isso. Então, por exemplo, comissão para o pessoal de vendas entra em incentivo de curto prazo. Comissionamento de vendas, né? Todo mês ou trimestralmente, tipicamente, você vai ter um valor adicional ao seu salário. Mas também outras coisas que entram, um fator muito comum no Brasil é o bônus anual, ou PLR, que a gente fala, participação nos lucros e resultados, é também uma parte importante da sua remuneração e você não pode esquecer de botar na conta quando você está fazendo. Às vezes você vai ter empresas que elas têm uma estratégia onde elas têm um salário base reduzido, mas elas têm um variável muito agressivo e baseado em metas, e aí é importante que quando você estiver fazendo esse estudo, você analise também como é a performance histórica da organização que você está indo, para que você possa ter uma ideia se de fato, se você conhecer gente que trabalha lá, é legal você bater um papo, para você saber onde você está pisando e saber se de fato as metas são atingíveis. Tem todo um trabalho que você tem que fazer para garantir que tem liquidez, né? Porque não adianta te venderem que você tem 16 salários no fim do ano e na verdade você recebe 2, né? Então tem toda uma coisa que você tem que olhar, mas é importante você levar em consideração sim, senão você pode acabar perdendo. E tem outras coisas como os benefícios, que alguns deles são monetários, inclusive, e vão fazer
uma diferença no seu caixa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de auxílios, né? Então, auxílio alimentação, refeição, seja home office agora, que a gente também tem isso, transporte, ou os novos produtos de mercado que são flexíveis, que você pode usar em categorias que você decide. Tem 2 grandes empresas aí que estão fazendo isso bem no Brasil. E aí, isso também tem que ser levado muito em conta, e até previdência privada também. Acho que é uma coisa que muita gente esquece, mas é super interessante quando tem a contrapartida da empresa, porque afinal de contas, que investimento hoje em dia que te rende 100% todo mês, mais a taxa de rendimento, né? Então é algo que as pessoas às vezes esquecem e deveriam levar em consideração na hora de olhar a remuneração total. Eu não vou falar de ações da companhia aqui, porque eu costumo separar isso numa caixa que eu chamo de longo prazo. Então, você também tem incentivos de longo prazo, que são basicamente como se fossem apostas ou investimentos que você coloca. Acho que a previdência ela também permeia um pouco nesse nível, que vão ser algo que você vai estar apostando naquela empresa para o futuro e pode colher grandes frutos dessa decisão que você está tomando. Mas eu não levaria isso em consideração na hora de decidir, por exemplo, falando muito da sua liquidez, do salário base, do bônus, daquilo que você vai ter que contar para pagar a conta e eventualmente investir todo mês ou todo ano. Sim. Pelo que eu entendo, assim, a previdência privada ela é mais um investimento de longo prazo, só que normalmente ela é mais segura, vamos dizer assim, né? O risco que você corre é menor. Porque pensando numa previdência, você não vai investir talvez num fundo, enfim, que é muito arrojado ali na estratégia e tal. Então você tende a ser um pouco mais né, vamos dizer assim, mais fazer um investimento mais seguro, né? Agora, quando a gente fala de estoque, aí depende muito também de crescimento da empresa e tal, um crescimento de longo prazo diferente, né? Você arrisca muito mais, mas também o upside ele pode ser muito maior. Daí eu queria, enfim, que você comentasse um pouquinho mais sobre essa parte de stock options e tal, normalmente como é que funciona. Comento sim. Bom, falando primeiro de previdência, sim, você tem razão. A maior parte dos produtos, se não todos que tem aí no mercado, são produtos que você, quando você recebe as opções, porque tem hoje já uma forma mais moderna de você até receber diferentes portfólios, ou diferentes fundos onde você pode aplicar a sua parte da previdência, ou até você pode fazer mix de fundos que você quer aplicar, mas todos esses fundos normalmente vão ser muito seguros. Se você pensar assim em mercado geral e o que o mercado oferece, é óbvio que um produto como uma previdência não vai estar exposto a muito risco, muito grau de risco. Mesmo que a empresa fale que é um perfil mais arrojado, normalmente vai ser um fundo que, assim, perto de um fundo de bitcoins, vamos brincar aqui, criptomoeda, vai ser um fundo muito mais seguro, obviamente. Enfim, então previdência sim, longo prazo, seguro, mas eventualmente você tem liquidez da sua parte, normalmente, porque toda previdência tem uma certa carência que você tem que aguardar para poder tirar a parte da empresa, tipicamente, mas pelo menos a sua parte você tem como garantir ela se você precisar fazer a retirada, mas aí você pode eventualmente perder o valor da empresa, então não é recomendável. Se puder esperar, espere, né? Já falando de stocks ou incentivos de longo prazo ou equity, aí tem gente que chama isso de tudo quanto é coisa, mas tem vários tipos no mercado, né? E depende muito da empresa que você está indo, se ela, por exemplo, para começar, tem capital aberto ou fechado. Porque uma empresa de capital aberto, ela tem uma possibilidade, um leque de opções para oferecer maior em termos dos tipos de incentivo. Porque ela pode, de fato, te oferecer um programa de stock options ou restricted shares ou outro que tem a ver com ações da companhia de fato, onde você recebe ações da companhia e, com certas condições, pode exercer essas ações. Exercer as ações, a gente fala exercer, um termo para longo prazo, tipicamente quando você consegue converter aquilo por dinheiro, de alguma maneira, seja vendendo através de uma bolsa de valores, através de um terceiro, como um banco que administra, como Merrill Lynch ou outros que existem. Então você pode fazer isso. Mas se você está numa empresa de capital fechado, que é muito o que está acontecendo hoje em dia, porque você tem, por exemplo, as startups, as scale-ups, elas estão muito apostando nesse incentivo, e não à toa, porque para pensar, um dos grandes acho que atrativos desse tipo de incentivo é o crescimento da empresa, né? O crescimento daquilo, olhar aquilo como um investimento, justamente porque você quer muitas vezes começar com algo que o business ainda não está maduro e que o potencial de crescimento é muito maior do que uma empresa que já está num cenário maduro.
Então, acho que é por isso que e a scale-up, a startup sabe disso, ela sabe que ela cresce de maneira alavancada e ela consegue vender, às vezes, para os talentos de uma maneira muito mais atrativa, falar, olha, hoje eu estou te dando esse dinheiro que vale X, mas pode facilmente valer 2x, 4x, 6x, 10x daqui a 3, 4 anos. Então, vamos apostar nisso e vamos em frente. Então, é uma ferramenta muito poderosa, mas tem bastante risco também, né? Porque, de novo, na vida tudo é assim, inclusive em remuneração não é diferente, o ganho normalmente é proporcional ao risco que você tem, isso não é diferente e vai ter um certo grau de risco quando você está apostando numa empresa que ainda é pequena, tem que ver como o mercado vai reagir, se ela vai conseguir crescer de fato, se ela vai crescer de uma maneira sustentável, saudável, porque muita empresa às vezes cresce através de débito, através de pegar empréstimo, investimento que acaba não dando certo lá na frente, e aí essa empresa acaba infelizmente não dando certo e você não tem o retorno das suas ações. Então acho que isso é uma coisa importante para esclarecer. Agora, falando um pouquinho do que eu acho sobre tudo isso, sobre o programa de ações, sejam elas ações virtuais, no caso de uma empresa de capital privado, que ainda não abriu a bolsa, ou de fato ações da companhia, quando você tem um capital aberto, eu acho que é excelente o que está acontecendo no mercado, porque lá atrás, há algumas décadas atrás, eu acho que não era democratizado esse tipo de incentivo. Então era um incentivo que ficava muito na alta cúpula da empresa, então executivos tinham esse tipo de incentivo, e o restante dos funcionários, dos talentos da organização, que na verdade são quem carregam o piano, vamos aqui combinar, não tinham direito a compartilhar desse sucesso. Eu acho que foi uma sacada genial das empresas que começaram a fazer programas um pouco mais democratizados, sejam eles discricionários, então a empresa oferta para uma certa população, não tem um programa formal, mas ela faz isso de uma maneira mais informal, digamos assim, ou seja por um programa, mas que faz isso para uma elegibilidade maior, então começa a também oferecer ações da companhia para staff, né? Teve um caso famoso lá do Starbucks, que oferecia para todos os funcionários, que é muito legal. Tem empresas nos Estados Unidos, eu não sei se você sabia disso, mas é muito comum, é até prática de mercado, que as startups do Vale do Silício, etc., elas ofertem para todos os funcionários também, sempre. Então já é prática de mercado que seja você um estagiário, ou um gerente, ou um analista, ou um diretor, você recebe a ação da companhia. Eu acho isso muito legal, acho que foi uma mudança para o bem que aconteceu ao longo dos anos em remuneração. Sim, até certo ponto, assim, pelo que eu entendo, a ideia é que essa remuneração ela funcione muito bem para tentar ajudar na retenção ali, né? Porque quando uma pessoa tem, vamos dizer, 5, 10 anos de empresa, vamos assumir que ela tem aqui possibilidade até de reaver esse dinheiro, ou que ela tenha ganho ali em estoques e tal, que ela possa rever no futuro, ela vai pensar, pô, beleza, até que ponto faz sentido eu sair, por exemplo, da empresa que eu estou agora para trabalhar em outra empresa, ganhar esse aumento salarial, sendo que daqui, sei lá, a 1 ano, daqui a 2 anos eu vou ganhar esse tanto aqui vai se tornar líquido, ou pode se tornar líquido, sabe? Então, acho que pode ajudar ali para a pessoa pensar se financeiramente faz sentido ou não essa mudança. Eu acho que aí certamente tem alguns mecanismos de retenção. Um deles é o próprio período de vesting desses programas, que são períodos que determinam que você precisa esperar uma certa quantidade de tempo para você poder realizar aquelas ações ou ações virtuais e convertê-las em dinheiro de alguma maneira. Existe um outro mecanismo que eu acho que é importante mencionar nas empresas de capital privado, que normalmente, mesmo que você ganhe ação nelas, você tem janelas para poder fazer qualquer tipo de exercício dessas ações. Então, muitas vezes tem empresa que nem abre janela e você necessariamente tem que esperar até o IPO ou uma venda da empresa. E isso significa que você está meio com uma algema de ouro ali, né? Porque você tem uma quantidade interessante do seu patrimônio em ações ou ações virtuais, mas você não consegue realizá-las até que um determinado evento aconteça. E as empresas sabem disso, elas usam isso para reter também. Agora, um efeito contrário que acontece nesse caso, Edu, também, é que quando existem, isso acontece muito, né? Por exemplo, sócios fundadores ou os primeiros a se juntarem à empresa, que ainda tem ali bastante ação num valor pequeno, o que pode acontecer também é que depois desse período de 3, 4 anos, que a pessoa, ou 5 anos, ou 6, ou 10, que seja, para abrir o IPO e ganhar esse dinheiro, pode ter um efeito reverso dessa pessoa falar, bom, já ganhei minha bolada, agora eu tô fora. Também acontece. E aí as empresas sabem muito bem como administrar isso e elas vão fazendo de uma maneira que faça sentido para os dois lados, né? Que a pessoa consiga contribuir até o ponto que ela quer, mas a empresa também precisa ficar esperta com
esse tipo de questão para poder fazer um equilíbrio bacana de retenção, porque vamos concordar que depois que você recebeu aquela bolada, provavelmente você também vai esperar um novo pacote de ação, alguma coisa do tipo, porque você já está acostumado a trabalhar com aquele patrimônio rodando, com você sabendo que tem algo ali por trás daquele crescimento que você está trazendo para a organização, você está compartilhando daquele sucesso a longo prazo. Então é natural que, assim como o salário a gente também se acostuma, também é natural que a gente se acostume com o programa de ações e comece a fazer daquilo um direito, né? E comece a exigir aquilo da empresa. Então a empresa também precisa ter noção de que somos seres humanos e essa relação comportamental de remuneração com pessoas, eu sempre brinquei, o pessoal fala, pô, você foi para remuneração ao lado de mais exatas, de RH, né? Eu falo mais ou menos, né? Ser humano é ser humano, não importa qual área você está falando, tudo bem, tem um pouco mais de exatos porque eu olho o mercado, vou olhar um pouco mais para números não vão, números sempre contam uma história e eles não mentem pra gente, mas ainda assim, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Uhum. E aqui, mudando um pouquinho o foco, né? É bem comum a gente ver esse tipo de mentalidade de um compensation que ele é um pouquinho mais largo, então vai olhar para bônus, estoques, vai olhar salário, vai olhar para vários pontos. É muito comum a gente ver isso em empresas de tecnologia. Daí a pergunta que fica é, como que a empresa define se isso faz sentido para ela ou não? Legal a pergunta, Edu. Acho que você está falando de bônus, né? Bom, essa é uma parte interessante, porque assim, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é definir uma filosofia. A filosofia de remuneração, ela basicamente vai olhar para qual é tipo de talento na organização você quer atrair, onde você quer investir seus recursos, quais são as áreas chaves do seu negócio que você precisa que sejam alavancadas para você conseguir resultado de curto prazo, porque remuneração também tem a ver com isso. Se eu preciso de resultado de curto prazo, eu não tenho tanto tempo para desenvolver. Eu preciso trazer talentos prontos do mercado. Um exemplo claro disso é quando você abre um negócio novo num país novo. Você vai colocar uma nova entidade num país novo. Você precisa trazer o time fundador. O time fundador não tem tempo de desenvolver. Tem que ser gente que já fez aquilo lá várias vezes e que está pronto para trazer resultado de curto prazo. Neste caso, você vai ter que provavelmente investir, é um exemplo, tá? Você vai ter que investir muito em remuneração fixa e ações, porque você vai olhar para um mix de curto prazo, porque você precisa pagar pela skill que você está comprando, e você precisa também, e vai ser caro, obviamente, porque é uma skill qualificada, altissimamente qualificada, e você também precisa colocar ali o longo prazo pelo risco, o grau de risco desses profissionais, né? Eles estão abrindo um negócio novo, então, poxa, precisa ser acompanhado de uma remuneração equivalente ao risco. Por que você não põe bônus num exemplo desse, muitas vezes? Porque bônus normalmente tem que ter meta. Como é que você estabelece uma meta num país que você está setando agora, que você não sabe como o mercado vai reagir ao seu produto, por exemplo, ao seu serviço? É arriscadíssimo. E aí eu vou colocar, por exemplo, vou falar que eu vou pôr 20, 30% da remuneração do executivo num bônus que ele não tem a ideia se ele vai atingir a meta. Ninguém vai topar. Então, é necessário um certo momento de maturidade do business para você começar a pensar em bônus, ao meu ver, exceto, existe uma exceção para isso, que é a área de vendas. Vendas, para mim, tem que ter comissão, porque é assim que essa população está acostumada a rodar e é drivada por isso. Então, é fato que se você quer trabalhar com força de vendas, principalmente mesmo num começo de empresa, que seja difícil estabelecer meta, é importante você botar comissionamento e mesmo que você esteja perdendo dinheiro porque você pôs uma meta muito baixa e pagou muito dinheiro, ainda assim vale a pena, é melhor do que você não botar comissionamento, senão você não vai conseguir atrair uma força de vendas qualificada, né? Agora, beleza, vamos tirar o exemplo de uma empresa que acabou de começar e vamos olhar para uma empresa um pouco mais madura. O que a empresa precisa entender? Que incentivo de curto prazo como bônus, normalmente, é um fator importante para drivar comportamento na organização. Lembra que eu falei que remuneração comunica melhor do que palavras? Eu posso falar para você que a nossa empresa é extremamente colaborativa, mas se eu colocar aqui 100% do seu bônus é meta individual, você não vai estar muito aí, eu te garanto, para as metas do time como você estaria se a gente pagasse o bônus olhando para a meta de time também. Óbvio, isso tudo dá para você sentar com o time e combinar a meta, dá ainda para fazer, mas é muito mais difícil. Na realidade, isso não acontece. Então, um outro exemplo vamos supor que eu quero reduzir custos na organização. Eu poderia estabelecer que parte do meu bônus daquele ano vai ter uma meta de controle de custos na organização, para drivar aquele comportamento na organização como um todo. E é por isso que, assim, toda vez que você vai estabelecer um bônus, a melhor forma de fazer isso é fazer isso a várias mãos, sentar com todas as áreas da empresa, entender quais são os comportamentos que a gente precisa drivar e quais são os resultados que a gente precisa atingir para poder fazer as duas coisas se conversarem. De novo, remuneração comunica mais do que palavras, muitas vezes, e as pessoas precisam entender o que a empresa está pedindo delas. E essa é uma boa forma de fazer isso.
Sim, faz sentido. Inclusive, o que você acabou de falar meio que responde a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Que é como definir ali o que a gente inclui ou não na compensation para evitar a gente não deixar as finanças ali, evitar que as finanças não sejam saudáveis, vamos dizer assim. Como é que a gente toma essas escolhas aí? Olha, essa é uma excelente pergunta. Acho que parte dela realmente consegui responder na outra pergunta, mas uma parte ainda não. Então, assim, primeira coisa que é preciso entender é que os recursos não são ilimitados em empresa nenhuma. Então, existe ali uma área financeira, ela está sempre usando o P&L e fazendo forecasts de P&L e planejamento financeiro, a área de FP&A, muitas vezes junto com a área de RH, para poder entender quais são os limites que são necessários existirem numa folha de pagamento. E isso inclui tudo, salário, bônus, etc. Dentro desses limites, vamos supor, então eu tenho meu budget com pessoas. E eu preciso saber qual é a melhor forma de usar aquele dinheiro. A vantagem competitiva de uma empresa se estabelece em como usar melhor os seus recursos, né? Porque toda empresa tem limite de recursos. Umas têm vantagem por ter mais recurso, de fato, mas também existe a vantagem de você mesmo com menos recurso usá-los de maneira mais inteligente. Isso não é diferente também para os recursos com pessoas, com talentos. Então, o que a gente costuma conversar é que dentro dos objetivos da empresa é preciso quebrá-los para entender que tipos de skills a gente precisa, que tipos de competência a organização precisa ter para poder chegar onde ela quer. E aí a gente começa a ver quão caros são aqueles skills, né? Se eu fosse quebrar aqui numa forma simples de entender, acho que em tecnologia a gente está vivendo muito isso, engenharia de software. Como não falar de engenharia de software nesse momento, seja lá qual você, não importa o tipo de linguagem que você está programando, mas um programador hoje é muito valioso no mercado, justamente porque você tem um desequilíbrio de oferta e demanda, você tem muita empresa precisando de desenvolvedor que seja competente e você não tem desenvolvedor suficiente para atender aquela demanda com aquele nível de competência. Então essa é uma função que mais e mais tem sido muito valorizada pelo mercado e ela vai custar caro se você precisa dela. Então quando você estabelecer a sua estratégia de remuneração, se você precisa dessa função em larga escala na companhia, vai ser importante você dedicar uma parte importante daquele orçamento que a gente falou nessa população. O que significa também um trade-off que você provavelmente vai ter que sacrificar em alguma outra. Então acho que aqui eu começo a falar de trade-offs porque, não entrando muito no detalhe, mas as empresas elas têm que fazer essa matemática, essa engenharia para entender onde ela pode melhor alocar os recursos dela para conseguir atingir os objetivos que ela precisa atingir. Acho que um último ponto que eu colocaria nisso é que também existe uma maneira inteligente de fazer isso, que é entender quais são as áreas que, de novo, eu preciso de resultado de curto prazo, as áreas e os níveis da organização. E quais são as áreas onde eu posso desenvolver talento, porque se você parar para pensar, essa é uma outra parte importante do processo. Eu sempre falo com os times aqui de RH ou dos meus colegas que não adianta a gente, por exemplo, a solução não é sempre pagar mais e pagar mais porque o mercado está pagando mais. A gente precisa entender que isso vira uma bolha, tem uma hora que não se sustenta. É importante também a gente equilibrar essa questão de demanda e oferta do mercado. Então como é que a gente faz isso? Desenvolvendo novos talentos. Mesmo que eles não fiquem com a gente, é um sacrifício necessário, né? Porque o pessoal fala, para que eu vou investir em treinamento se essa pessoa vai sair? Cara, tem que investir em treinamento e tem que acreditar que o mercado vai investir em treinamento para que o mercado como um todo tenha mais talentos, mais competências. É assim que a gente consegue, e remuneração não é diferente, precisa desenvolver as pessoas na outra ponta, saber que você pode ter, eu falei que você teria menos recurso numa área, mas se você souber fazer aquilo de uma maneira interessante, você pode ter excelentes pessoas, só que no começo de carreira, ainda onde aquela remuneração que você pode oferecer é atrativa. E mesmo que elas não fiquem o resto da vida ali, elas vão ter contribuído para o crescimento do seu negócio. Então acho que aí vem um equilíbrio legal de você saber quem você tem que trazer para a empresa de fora e quem você tem que desenvolver de dentro. Eu acho que nesse desenvolver, eu talvez incluiria até certo ponto a capacidade que a empresa deveria estar gerando ali para conseguir trazer pessoas que são mais iniciantes, porque são pessoas, obviamente, mais baratas ali, que dá para ajudar a desenvolver essa pessoa dentro da empresa para ela se tornar uma excelente profissional ali e vai ser muito mais fácil manter essa pessoa do que tentar trazer alguém bem sênior depois. Sem dúvida, absoluta. E mais, você falou de reter, só um comentário rápido, Edu, desculpa prolongar aqui, mas eu acho importante essa.
Eu acredito fortemente, por tudo que eu tenho visto, que assim, remuneração é uma parte importante da retenção de uma pessoa, mas acredite se quiser, eu cada vez mais acredito que ela não é nem a mais vital, né? Eu já vi em diversas situações pessoas que não estavam recebendo tanto quanto elas gostariam, mas amam a sua equipe, amam o seu líder, adoram a empresa em que elas estão felizes com o desafio que elas têm no momento, elas acreditam no propósito do negócio delas e elas estão bem. Elas até reclamam, porque reclamar a gente sempre reclama, mas ainda assim elas não estão procurando outro emprego ativamente e muitas vezes estão recusando oferta de empresas que estão querendo pagar mais. Olha que louco. Agora, você vê o contrário também é verdadeiro, né? Você vê assim, a pessoa pode ter muita grana, ela pode estar sendo muito bem paga, mas se ela não está feliz com todo o resto que eu comentei aqui, provavelmente ela também está procurando outro emprego, né? E isso é engraçado a gente colocar em perspectiva, porque remuneração para mim é uma parte importante de um equilíbrio que tem que existir entre muitos outros tipos de recompensa que o ser humano precisa e que vem com outros tipos de elementos que a organização pode oferecer. Sim, eu acho até interessante falar nisso, porque quando a gente menciona compensation, normalmente a gente pensa salário, bônus, estoque, a gente pensa em dinheiro de alguma forma, né? Mas tem essa outra parte que é mais soft, vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo possível, mas que faz toda a diferença ali também. E daí eu queria saber, assim, na sua visão, em linhas gerais, o que a empresa, para onde uma empresa deveria estar olhando para pensar nesse outro lado que é talvez menos visto, assim, a parte de retenção ali, o que ela, em geral, deveria estar fazendo? Essa é uma pergunta difícil, tem muita coisa, mas eu vou tentar responder aqui a minha visão, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a empresa tem que começar, assim, fazendo a lição de casa muito bem feita dela, eu acho que da parte cultural, porque, para mim, é muito fácil a empresa, ainda mais quando ela está crescendo rápido, ela perder a sua identidade, ela trazer muita gente que tem pensamentos distintos e muitas vezes a cultura é uma coisa móvel, mas ela precisa manter uma... Eu acredito muito que a cultura ela é meio que um range, onde esse não é uma linha fixa, é um range, muita coisa é aceitável dentro dela, mas você também precisa ter certeza que você está mantendo esse range intacto, porque se ela começa a ir muito para um lado ou para o outro, eventualmente você está perdendo sua identidade como organização e isso é um problema para mim. Eu acho que assim, a gente, como toda marca, como toda pessoa, você precisa criar uma identidade, porque as pessoas precisam sentir que elas pertencem, elas precisam sentir que aquilo faz parte, que elas se identificam. Uma empresa sem identidade, é mais difícil das pessoas se identificarem com ela, né? Por mais que essa identidade tenha prós e contras, toda cultura vai atrair certas pessoas e vai repelir, certo? Isso é normal, talvez você tenha que perder um talento porque não faz parte daquela cultura. Então, para mim, eu acho que ter uma identidade, conservar a sua cultura é um primeiro passo para mim essencial, tá? Aí, beleza, vamos supor que isso já é feito de certa forma, tem outras coisas que são muito importantes. Por exemplo, eu acredito que estabelecer uma relação de confiança com os funcionários, ou seja, estabelecer uma linha direta entre a liderança e os funcionários é muito importante. Eu acho que quando começa a existir barreiras onde as pessoas sentem medo, elas, por exemplo, acham que pode ter algum tipo de retaliação, elas não se sentem confortáveis para ir até a liderança da organização, para questionar, para desafiar, para falar que está errado, a gente às vezes trabalhando em tech acha que isso é coisa de outro mundo, mas a verdade é que isso acontece também em empresas de tech e isso acontece ainda mais em outras indústrias. Tem indústrias ainda, algumas empresas que ainda vivem, na minha opinião, no passado nesse sentido, onde ainda tem muito aquela figura do chefe que não pode ser contestado, que não pode... E para mim isso é uma forma de você minar a alegria das pessoas no trabalho. Elas não podem... É muito difícil você trabalhar num time onde você se sente menos que os outros. Você não pode dar sua opinião, você não pode falar o que você pensa, você não pode dar uma ideia nova, mesmo que ela esteja errada, mesmo que ninguém concorde. Acho que a ideia é criar um ambiente seguro. Todo mundo tem falado muito disso, né? Então criar um ambiente seguro é mais difícil do que parece. Eu acho que muita startup por aí fala que tem, mas será que tem mesmo? Um ambiente livre de preconceito, porque isso não se constrói da noite pro dia, mas eu acho que isso é essencial cada vez mais, a gente precisa evoluir nesse sentido, a gente precisa aceitar as novas ideias, a gente precisa viver uma cultura de aprendizado para mim nas organizações, o que necessariamente significa que as pessoas vão errar e tem que estar tudo bem, sabe? Não tem que ter aquele medo de retaliação porque a pessoa cometeu um erro, um equívoco, porque afinal quem não comete, né? Eu acho que é muito mais importante aprender junto, fazer uma cultura de aprendizado contínuo, sem medo do erro, acho que é importante. Então estou falando aqui a minha opinião de muitas coisas. E como que a empresa pode fazer isso? Eu acho que a empresa pode fazer isso com, de novo, trabalhando muito fortemente em pesquisas de clima, ou NPS, ou seja lá como... Mas o NPS precisa parar de ser também um questionário com perguntas fixas e talvez perguntar para os funcionários que perguntas que eles querem
ter? Que eles querem responder para a empresa? Perguntas abertas, pontos abertos de comentário, e acho que efetivamente começar a também criar focus groups em relação a isso, qualquer tipo de coisa que as pessoas se sintam ouvidas, porque a partir do momento que as pessoas começam a entender que a empresa não ouve elas, que é inútil insistir, eu acho que aí você já começa a perder as pessoas, eventualmente. Aí vira aquela batalha por talentos, porque o tempo inteiro você não está conseguindo reter, porque ninguém acredita que a liderança vai fazer mudança. Então, para mim, o problema nunca foi a existência de problemas, porque eles sempre vão existir. Mas eu acho que o problema é quando a empresa não escuta esses problemas ou não age perante a eles. Então, tem um problema, se você sente que sua liderança está fazendo o máximo que ela pode para resolver aquele problema, e acho que não é nem só a liderança, né, Edu? Eu também vejo muito assim, às vezes as pessoas levantam a mão e falam assim, eu tenho um problema. Aí você vai ver o time sentar e falar, tá, mas como que a gente resolve? Ah, não sei, alguém tem que resolver para mim. Eu acho que também se colocar como parte da solução é vital. Então, quando o time consegue construir essa sinergia, onde todo mundo se sente ouvido, todo mundo consegue conversar sobre o problema, todo mundo consegue se sentir à vontade para participar da solução, dinheiro não compra isso, sabe? Então, eu acho que é um negócio que é para dar alguns dos exemplos, porque tem muitos outros, mas é treinamento de liderança, porque líderes são jogados ao fogo, muitas vezes, não sabem, nunca lideraram ninguém e são obrigados a aprender isso sem ter o menor aprendizado prévio, o menor contexto. E isso é um perigo danado, porque você não sabe o dano que você pode causar para ambos os lados. Então tem pequenas coisas, mas coisas consistentes que eu acredito que tem que vir de cima, tem que vir desde o board de diretoria, porque senão não adianta. Às vezes você tem aquele board extremamente cabeça fechada, aí você tem uma população que é extremamente cabeça aberta, e na verdade você tem a média gerência aqui fazendo um samba, porque na verdade ela não consegue fazer nada. Ela tenta passar a imagem de que o board tá curtindo, também é cabeça aberta para baixo, o pessoal não compra, sabe que não é assim, e fica aquele negócio meio que mascarando o problema. Também já vi muito acontecer. Então, assim, é complexa a pergunta, não sei se eu consegui te responder, mas a minha perspectiva é que a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar eu acredito que pessoas felizes vão fazer um trabalho melhor, mesmo que tenha um monte de problema na organização, porque sempre vai ter. Sim, sim. E eu concordo contigo, e talvez a minha visão seja até um pouco enviesada, assim, quando você comentou ali sobre a importância da liderança e tal, para mim ela me parece crucial em relação à retenção de pessoas, por vários motivos, né? Então, você comentou de, enfim, alguma pessoa que ou é promovida e chega lá e não está preparada, uma pessoa que não tem treinamento, passou a vida inteira atuando tecnicamente, aí do nada se torna líder, sabe? O que essa pessoa vai fazer? Ela não sabe, ela vai, enfim, tentar descobrir ali na hora. E pode ser bem traumático, realmente. Tanto para ela quanto para as pessoas, como você comentou. E quando a gente fala assim, de cultura, o interessante para mim, e eu reparei isso em todas as empresas por onde eu passei até hoje, é que a empresa como um todo ela tem uma certa cultura, mas ainda assim a gente encontra microculturas dentro das equipes ou das tribos ali em espaços menores. E se essa microcultura não for interessante para as pessoas que estão ali, elas vão querer sair também, independente da cultura da empresa como um todo. Então é muito importante a gente entender essas microculturas e de alguma forma estimular e treinar essas lideranças para que eles e elas consigam atuar bem ali dentro do espaço onde eles estão trabalhando. Sem dúvida, sem dúvida. Afinal de contas, uma coisa que eu acredito muito também, 50% do seu trampo, do que você faz no trabalho, da sua percepção do seu trabalho, da sua empresa, é a sua equipe. Se não mais, né? Então é o seu dia a dia ali, é o seu líder, é a sua equipe. Então se aquela microcultura não é adequada, não adequa à sua cultura, você vai começar com o pé errado já. E definitivamente eu concordo contigo. Sim. E tem outro ponto bem interessante, assim, porque no mercado eu vou trazer aqui o mercado de tecnologia porque é onde eu trabalhei minha vida toda, né? A gente meio que acostumou ali, ao longo do tempo, ver empresas, pelo menos na minha visão, tá? Talvez, enfim, não seja muito legal o que eu vou falar, mas eu vi muito empresas mimando as pessoas. Aí o que acontece? Elas, quando se deparam com alguma dificuldade ali no dia a dia, elas se frustram muito rápido e querem sair muito rápido da empresa. Isso é muito ruim. Então, é muito importante também, na minha visão, de novo, como você comentou, de alguma forma ajudar essas lideranças a conseguirem trabalhar com essas pessoas a ponto de ajudar essas pessoas a entenderem como que elas conseguem resolver os próprios problemas. Porque vai ter ali coisa que a liderança não vai estar envolvida e tal, problemas que as pessoas vão passar no dia a dia, talvez uma discussão com um colega, uma discussão com alguém de outra equipe, que é interessante essa pessoa ter o mínimo de resiliência ali, não só para ela atuar na empresa atual, mas porque isso vai ser bom para a carreira dela também.
Sem dúvida. Excelente pergunta, Edu. Na verdade, eu também posso ter algum bias, porque eu também estou nas empresas de tech há um tempo, e eu converso com colegas desse meio, e eu acho que até nesse meio isso acontece demais. Vou aqui falar também uma coisa que eu estou aqui me expondo por isso, mas eu acho que acontece demais. Mas no seguinte sentido, tá? Não é no sentido de tentar ajudar, isso é importante. Mas eu acredito muito no seguinte, eu acho que você desenvolver o seu time, ou alguém do seu time, também tem a ver com você conseguir explicar para essa pessoa muito bem o que é a responsabilidade da empresa e o que não é, o que é a responsabilidade daquela pessoa, e também ajudá-la a entender que parte dos problemas da vida dela, ela tem que resolver. Né? Eu acho que a gente cria um problema muito pior quando a gente assume o papel de pai e mãe e quer resolver todos os problemas daquela pessoa. E aquilo, inclusive, para mim, é prejudicial à vida pessoal dela. É prejudicial porque ela, de novo, ela está tendo uma visão do mercado de trabalho que não é realista. Então, quando ela for para outra empresa, ela também vai sentir mais ainda isso. Então, eu acho que é importante a empresa ter gente muito humana, muito carinhosa. Não estou dizendo que não tem que ter nada, tem que ter tudo isso. Tem que ter gente que se preocupa de verdade. E às vezes dói até mais, né? Porque você se preocupa tanto que você quer fazer aquele extra mile, você quer ajudar a pessoa. Mas acho que aí tem que também ter uma certa consciência da organização que empresa é empresa. E existe um contrato, uma relação de trabalho ali, que é basicamente a pessoa presta serviço para aquela empresa e recebe a remuneração e os direitos dela em troca, né? E isso é uma relação de trabalho que tem que ser mantida, uma relação de trabalho, e não de pai e mãe, pai e filho. E eu acho que a gente tem cometido erros nesse sentido, porque uma vez que a gente acostuma as pessoas nesse sentido, vira também uma responsabilidade nossa. A gente criou o problema. Não dá para depois também querer falar para as pessoas do nada, acabou a mamata, agora o negócio vai ser diferente. Não é assim que se resolve o problema também. A gente precisa sentar e falar, pô, e aí? Como é que a gente, aos poucos, ir mostrando para as pessoas que as decisões não podem ser sempre pró-funcionário, que isso não é errado também. As pessoas também depois entendem, pô, mas a empresa não fez isso, a empresa só pensa no dinheiro, a empresa... Empresas estão aí para dar lucro. Acho que as pessoas precisam entender isso também. É óbvio que elas também estão aí para cuidar das pessoas, mas tem que ter os dois. Não dá para achar que dá para viver sem lucro. Inclusive, você só tem o seu emprego, você só tem as coisas que estão acontecendo de boas para você, porque a empresa está tendo lucro. É importante a gente deixar claro essas questões, porque acho que as pessoas às vezes esquecem disso e pensam que a empresa meio que tem que resolver todos os problemas delas, né? Então, acho que é uma via de duas mãos. As pessoas precisam ter mais compreensão com a empresa como um todo, precisam cobrar da empresa aquilo que deve ser cobrado. Não é que precisa também tratar pão com manteiga ali, não, tem que ser cobrado da empresa aquilo que tem que ser cobrado, mas também tem que entender que muito também é responsabilidade da pessoa, de entender a situação e a relação de trabalho que existe ali. Boa. E voltando aqui agora para a questão salarial, né? Existe um componente interno, vamos dizer assim, né? Pô, como que a gente consegue se organizar aqui? Onde que a gente vai alocar ali a verba para, enfim, contratar pessoas e tal? Em qual equipe, em qual área a gente vai atuar mais? Mas também existe uma questão muito de mercado, né? Daí eu queria entender como é que funciona no mercado essa definição aí de ranges salariais e tal. De onde saem esses números? Legal, boa pergunta. Bom, o que eu posso falar aqui? Existe mais de um método de fazer isso, mas tipicamente a maneira que as empresas encontram de fazer isso é através de pesquisas salariais. E aí existem fornecedores mais conhecidos no mercado, existem fornecedores menos conhecidos no mercado, e às vezes você pode fazer um bom mix deles. O que mais importa numa pesquisa é que você consiga um painel de empresas adequado para se comparar com essas empresas, e que você consiga fazer um exercício de job matching, ou seja, de comparar banana com banana, muito bem feito. Porque vamos lembrar que nome de cargo é um negócio que, assim, cada empresa tem uma regra, não dá para achar que você vai conseguir comparar alhos com bugalhos só pelo nome, né? Muitas vezes você precisa ter uma metodologia por trás daquilo. E aí, como que normalmente é feito? As consultorias que prestam esse serviço da pesquisa têm descrições das funções, que são marketing, finanças, RH, outras famílias de cargo, e tem descrições de senioridade. Então, vai ter lá, por exemplo, um M1 que vai ser um gerente que está começando a liderar pessoas, um supervisor, um gerente júnior,
coordenador, o que você quiser chamar. E aí você vai olhar para a sua estrutura de levels ou de grades e vai tentar equiparar dentro daquelas opções e depois, idealmente, a consultoria vai fazer um nivelamento, vai olhar o que a empresa A mandou, a empresa B mandou, a empresa C mandou e vai ver se tem uma coisa muito estranha. A gente tem que confiar que isso está sendo feito, primeira coisa. Então é por isso que às vezes é legal você fazer com uma consultoria de renome, uma consultoria que você pode acessar o consultor e fazer perguntas, para que você possa ter certeza que esse exercício está sendo bem feito, e acho que é um interesse do mercado. Então muitas vezes até eu já vi isso acontecer várias vezes, do próprio mercado se juntar e pelo menos no matching trabalhar junto, até concorrente. Você vai falar, vamos olhar aqui o matching para garantir que pelo menos isso está sendo feito certo, porque aí pelo menos você consegue garantir que a pesquisa tem algum valor. Então eu acho que isso é uma coisa que toda empresa faz para tentar adquirir dado de mercado. Agora, você fazendo pesquisa ou não, tem outras formas de conseguir dado de mercado. Tem empresa que usa a área de TA. A área de Talent Acquisition, que é a área de recrutamento, é uma área que está entrevistando gente todo dia e está perguntando expectativas salariais, de onde essa pessoa vem, qual a empresa que ela está, e está coletando informações importantes para poder montar um banco de mercado. Isso também acontece. Então tem empresa que vai lá e usa esse banco de mercado. Não importa, mas você precisa normalmente ter alguma referência de mercado, que a gente chama isso de consistência externa, né? Eu quero chegar numa consistência externa. E aí eu preciso nivelar isso com a minha estrutura interna. Então eu preciso nivelar isso com a minha consistência interna. Só fazer uma balancinha. Tem empresas que não estão nem aí para consistência interna. O que ela faz? Um job pricing. Ela vai lá e fala que cada cargo tem uma faixa. E não importa se você é de finanças. Se você está na tesouraria, você tem um salário. Se você está em FP&A, você está em outro. Se você está em controller, você está em outro. E tudo isso é baseado no mercado e acabou. Não importa. Você está no mesmo time, você pode ganhar o dobro do seu par porque o mercado diz isso e acabou. Tem empresa que faz isso. E tem empresa que tenta mesclar mais as duas coisas, que é o caso da maioria das empresas, inclusive hoje em dia, que tenta olhar um pouco para a equidade interna e até fazer nivelamentos dentro da organização, como por exemplo Job Levels. Job Levels nada mais é do que uma forma de encontrar uma forma de cargos que têm similaridade em alguns aspectos, então seja por grau de senioridade da função ou grau de similaridade no escopo da função, essas duas funções diferentes conseguem estar no mesmo job level ou na mesma faixa salarial. Então essas são as duas coisas, as duas peças do quebra-cabeça que normalmente você vai ter que sentar, olhar o dado de mercado, mas também olhar o dado interno e ver como é que você cria uma faixa salarial ou uma outra estratégia, porque você pode usar outras estratégias, aquilo que for mais conveniente para a sua filosofia. Sim, e como que normalmente essa reavaliação é feita? Ela costuma ser anual e tal? O que acontece se no meio do ano ali, por exemplo, assumindo que é anual, o que acontece se no meio do ano surgir, sei lá, reparar que a inflação está muito grande ali de salários e tal? Como é que funciona? Sim. Acho que existe aí um desafio para todas as áreas de remuneração, que se você é dependente dos grandes prestadores de serviço das pesquisas salariais, normalmente essas pesquisas são feitas ou anualmente ou 2 vezes ao ano, né? Tipicamente é isso que acontece. E aí você acaba não tendo dado, por exemplo, do momento atual, mas também é verdade que nem todo ano a remuneração evolui tanto, não tem às vezes uma grande diferença ano após ano, dependendo da área, dependendo do mercado que você está, ou pode ter, mas também ficar às cegas não é saudável. Então, o que normalmente é feito em algumas empresas é tentar encontrar fontes alternativas de dados, seja o próprio time de Talent Acquisition, que eu comentei contigo, então olhar as últimas 50 ofertas salariais e todo o dado que a gente tem ali para poder falar, bom, o mercado de fato parece que, poxa, eu acabei de fazer a pesquisa, eu acabei de renovar a faixa e as últimas 50 ofertas que eu fiz, 30 recusaram por causa do salário. É uma coisa estranha, né? Então é um indicativo forte. Eu acho que esse é um negócio que inclusive as empresas ainda não fazem, mas cada vez mais deveria ser proativo. Então criar uma inteligência em remuneração e junto com o time de Talent Acquisition, onde esse tipo de KPI, como aceite de ofertas e caso seja de remuneração, um olhar mais profundo, fosse feito periodicamente. Acho que isso é uma coisa importante, que as empresas ainda não fazem, mas poderiam fazer. O que normalmente acaba acontecendo, Edu, é que por não fazer, só pega o problema quando ele já está rolando, e aí o líder vem insatisfeito e fala, poxa, eu não estou conseguindo recrutar quem eu preciso, a gente vai perder o talento, porque a sua faixa não é boa o suficiente, o mercado andou, não sei o que lá. E aí a área de remuneração acaba tendo que correr atrás do próprio rabo e dar um jeito de arrumar a faixa. Isso não é ideal e cada vez mais, então, as áreas de remuneração estão buscando meios alternativos de ter um dado atualizado, seja isso através de uma metodologia própria ou através de fontes alternativas de dado, tá? Mas existe toda uma inteligência por trás que está tentando tornar isso mais rápido, uma remuneração mais ágil, como o pessoal tem comentado por aí.
Você comentou da inflação também, só rapidinho, você comentou da inflação, desculpa, eu esqueci de comentar. Existem países onde o aumento de inflação já é contemplado em algum tipo de negociação ou acordo que é mandatório por lei. O exemplo do Brasil vale que você vai ter os acordos coletivos, né? Mas existem países onde isso não acontece. E aí você precisa ter. E existem países que a inflação ela tá basicamente muitas vezes muito alta e às vezes até fora de controle. Foi o caso da Argentina por muito tempo. Então você precisa, dependendo do país, ter uma estratégia diferente. Eu acho que nos casos em que você normalmente já tem um acordo coletivo, e se isso é regido pelo acordo coletivo, já é um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque acho que é complicado você monitorar o budget, porque aquilo acaba comendo parte do seu budget, mas é algo que pelo menos é garantido a recuperação, mesmo que parcial, do poder de compra das pessoas. Agora, em países em que isso não é comum, aí você precisa ter uma estratégia para garantir que você vai poder repor o poder de compra de alguma maneira. E se você não repor, se você está preparado para as consequências, porque também pode ter um êxodo de talentos, as pessoas podem começar a sair. Sim, faz sentido. E vamos pensar aqui que quem está ouvindo a gente está numa empresa de médio porte e ela hoje só está olhando para o salário. Tipo, qual seria talvez um pequeno próximo passo que ela poderia dar para conseguir trilhar nesse rumo de pensar no compensation como um todo? Olha, você quer dizer uma pessoa que trabalha em compensation? Pode ser. Pode Trabalha ser. na área Isso. ou qualquer pessoa? Bom, se Isso. for uma pessoa que trabalha em RH ou em remuneração, e hoje está olhando muito, por exemplo, porque muitas vezes as áreas de remuneração nem existem nas empresas. Às vezes você está falando de uma área de folha de pagamento que a pessoa tem ali também algum escopo sobre olhar a oferta salarial, aprovar a oferta salarial, criar meio que uma tabela salarial. Eu recomendaria que, primeiro de tudo, isso seja discutido com a diretoria da empresa, com a alto escalão da empresa e com a liderança, porque nada pode ser feito sem todo mundo concordar. De novo, acho que remuneração, eu insisto muito nisso, comunica muito. E para que comunique, precisa ter toda a empresa como embaixadora daquela comunicação. Então, os líderes precisam acreditar naquilo que está acontecendo. E as pessoas precisam acreditar naquilo que está acontecendo. Não só líderes, também os contribuintes individuais também. Então, eu acho que isso permeia primeiro por sentar com a liderança e talvez trazer um pouco de contexto dos seus principais concorrentes, quais deles também tem elementos que não são só salarial. Então, trazer, por exemplo, um estudo de mercado onde você mostre ali da parcela de mercado que você quer se comparar. Talvez os líderes da empresa nem estejam olhando para isso. E aí você, olha que coisa legal, você está sendo a primeira pessoa para trazer uma informação bacana daquelas. Você pode pedir ajuda para o pessoal de recrutamento também. Quais são as empresas que normalmente os talentos que a gente recruta vêm? Vêm de quais empresas? Você pode falar com o seu BP e você pode perguntar quais são as empresas que normalmente roubam os seus talentos. E aí você faz uma lista de empresas, você procura entender qual é a prática delas. Muitas delas você vai conseguir até pesquisando no Google. E aí você consegue eventualmente, fale com colegas, expanda seu networking. E aí eventualmente você traz uma pesquisa de inteligência de mercado para sua diretoria e começa a discussão. Honestamente, eu não posso nem falar onde essa discussão vai acabar, porque a empresa pode definir que não quer fazer nada naquela hora. Mas não tente fazer tudo sozinho, essa é a minha principal dica. Acho que procure ter convicção daquilo que você está propondo, mas procure construir aquilo a mais de uma mão, porque remuneração não pode ser feita sozinha. Remuneração não é um tópico da área de remuneração, para ser honesto, é um tópico da empresa toda, gerido pela empresa toda, e que a área de remuneração tem que propor as soluções, as ferramentas, as políticas que vão ajudar e viabilizar a empresa a tomar as melhores decisões possíveis naquele tópico. Mas não é um tópico seu, é um tópico da empresa. Muito bom. Daí eu queria abrir esse espaço aqui no final para você fazer, enfim, fazer esse jabá aí, passar sua mensagem, fica à vontade. Pô, obrigado. Edu, então, mais uma vez eu queria agradecer a participação. Eu queria dizer para quem está assistindo aqui que muito obrigado por estar assistindo, por estar escutando. Espero que tenham gostado da mensagem. Tem muita coisa que a gente falou aqui que eu sei que pode gerar até mais pergunta e mais dúvida. Então, eventualmente, quem sabe a gente pode falar mais sobre o assunto no futuro. E de verdade, assim, agradecer, Edu, você pela participação aqui e agradecer a audiência também pela participação e pelo interesse. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito legal conversar contigo. Um abraço e até mais. Igualmente. Um abraço, Edu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.